primeiro exercício de aplicação é um exercício em que eu vou te dar a lei de formação. Então, eu tenho aqui, ó, dois casos, o A e o B, e nós vamos ter que colocar como que isso fica graficamente. Para isso, pessoal, a minha dica sempre será: identifique o ponto que ela cruza o eixo Y e o ponto que ela cruza o eixo X. E aí você passa uma reta interligando. Em todos os casos, faça isso. Para identificar o ponto que ela cruza o eixo Y, é sempre o mais fácil, né? É visual. Se existir o B, é o valor do B, senão é zero. Bom, quando você vem para cá, você claramente vai ver que o B vale 1, certo? Ó, B igual a 1. Então você vai lá na uma unidade, vou colocar ele aqui, uma unidade. Esse aqui é o meu valor de B. Agora eu preciso identificar qual é o ponto em que ela vai cruzar o eixo X. Bom, ela pode cruzar aqui ou pode cruzar aqui, ou seja, ela pode ser crescente ou ela pode ser decrescente. Para saber se ela é crescente ou decrescente, eu olho para o meu A. Se eu olhar para o A, eu vou ver que, bom, A é maior do que zero. Se A é maior do que zero, eu já sei que ela vai ser crescente. Portanto, não será um estilo assim. Ela tem que vir daqui, ó. Então, o certo é vir daqui, porque é a única forma de fazer o A crescente. Então, eu sei que eu vou ter que achar um x ali que seja menor do que zero, esteja na parte negativa. E como que eu faço isso? Entenda, é muito simples. Quem é este valorzinho aqui, ó? Seja ele qual for, seja aqui, não importa. Ele é o ponto em que a minha função intercepta o eixo x. Se ela intercepta o eixo x, ela vai ter uma coordenada em x e zero em y. Pega a sua função e substitui y por zero. Então vai ficar assim, ó. F de x, então vou substituir por y, é igual a 2x mais 1. Neste ponto específico aqui, eu vou colocar ele fora de escala, eu não sei quanto que ele vale. Ela vai valer algum valor em x e zero em y. Então, se ela vale zero em y, force y para zero, porque você está analisando aquele ponto. Então, vai ser 0 é igual a 2x mais 1. Agora, isole o x, né? Matemática básica. Subtrai um dos dois lados, e agora divide os dois lados por 2. Então vai ficar menos meio é igual a x. Em decimal, isso aqui é 0,5. Então aqui é menos meio. E agora o que é a minha função? É eu ligar os dois pontos. Essa aqui é a minha função. F de x igual a 2x mais 1. Vamos relembrar? Nós temos três etapas aqui. Primeiro, visualmente, achei o B, o ponto que ela intercepta o eixo y, porque eu preciso só desses dois pontos, na verdade. Então, achei o ponto que ela intercepta o eixo y, marquei. Olho para o meu A para saber se ela vai ser crescente ou decrescente, eu já sei para onde eu tenho que colocar o outro ponto no eixo x. Como que eu encontro o ponto que ela intercepta o eixo x? Bom, ele vai valer zero em y. Pego a minha função, substituo y por zero, isolo o x. Marquei os dois pontos, uno com uma reta. Nós vamos fazer a mesma coisa agora, repara. Vou olhar, quanto vale o meu B? Ah, meu B vale 3, então a função intercepta o meu eixo y em 3. Então eu vim aqui, ó, 3. Beleza. Quanto que ela vai interceptar em x? Como que ela vai ser? Ela vai ser crescente ou ela vai ser decrescente? Bom, repara que o meu A, quanto que é? Menos x, ou x, representa que tem um número ali que está implícito multiplicando. Quando for x, o número implícito é o 1. Quando é menos x, está implícito aqui, ó, que é menos 1 vezes x. Então, o meu A é quem? É o número que está implícito, é o menos 1. Então, B, neste caso, é igual a 3. O meu A é igual a menos 1. Portanto, A é menor do que zero. A é negativo. Eu já sei que ela vai ser de um estilo decrescente, porque o A é negativo. Vou pôr em qualquer lugar aqui o ponto. Eu recomendo que você... Vamos fazer a conta primeiro, né? Depois a gente põe o ponto. Para tentar colocar o máximo possível dentro de escala. Porque se eu ponho um valorzinho aqui, bom, e se o valor numérico dele pela essa escala que eu fiz do 3 for para cá? Não vai estar errado em termos de qualidade, qualitativo, né? Mas quantitativo vai estar bem errado a escala. Então agora a gente vai descobrir o valor do x. Para isso, então, primeiro item, segundo item, terceiro item. Copia a função y igual a menos x mais 3. No ponto que ela intercepta o eixo x, ela é zero em y. Faça y igual a zero. Então, menos x mais 3. Se você somar x nos dois lados, vai ficar x igual a 3. Pessoal, eu estou falando somar x, dividir, portanto, dos dois lados, porque eu quero aludir a ideia de que não existe passa para lá fazendo tal coisa.
Às vezes eu vou citar isso, porque é mais prático, mas entenda que o passa para lá não existe, né? Então você soma dos dois lados, subtrai, multiplica e divide dos dois lados. Então x igual a 3. Então vai ser um 3 aqui também, ó. Agora, passe uma reta unindo os pontos, sabendo que você vai unir eles de uma forma decrescente, porque o a é negativo. Pronto. Essa aqui é a nossa função f de x igual a menos x mais 3. Viu só? Muito, muito tranquilo. Agora a gente vai fazer o inverso. Eu te dou o gráfico e quero a lei de formação. Você sabe que a lei de formação geral é f de x é igual a x mais b. Quem que você precisa descobrir para colocar aqui? Você só precisa descobrir o valor do b e o valor do a. O valor do b ele é visual, né? É o ponto que ela intercepta y. Claramente você vê que aqui é o 2 e que aqui é o 15. Quem você precisa descobrir agora é o a. E aí você precisa lembrar que o a quem é? É a inclinação ou tangente de θ. Então eu vou formar um triângulo, seja do tamanho qualquer que eu queira, e calcular isso. Ó, aqui está clarinho que eu vou formar esse triângulo, e aqui esse, os triângulos já estão formados. Eu só vou destacar o triângulo aqui para que você entenda. E a partir disso eu vou tirar o meu ΔX e o meu ΔY. Então a gente quer aqui, ó, f de x é igual a alguma coisa que a gente não sabe que é o a, vezes um x mais o b. O b é o ponto que ela intercepta, x está claro ali que é o 2. b igual a 2. Agora, o a, quem é o a? Bom, o a é a tangente do ângulo de inclinação. Aqui nós temos o ângulo de inclinação, ó, θ. Este aqui representa o quanto eu variei nesse intervalo em y. E aqui representa o quanto eu variei nesse intervalo em x. Tangente de θ é igual a ΔY sobre ΔX, porque, de novo, ó, é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Essa é a ideia da tangente. Cateto oposto é o ΔY, cateto adjacente é o ΔX. Agora é só colocar os valores. Quanto que é o cateto oposto? Ora, eu saio do 0 e vou até o 2. Quanto eu andei em distância, em deslocamento? 2. O outro, eu saio do 0 e vou até o menos 3, ou do menos 3 até o 0. Quanto eu andei em deslocamento? Você não vai olhar para sinal. Quanto eu andei em deslocamento? Eu variei 3 unidades. Então, ΔX igual a 3. Vou colocar aqui, ó, y é 2, x é 3. Isso aqui quer dizer, então, que o meu a é 2 terços. Essa aqui é a minha função, a lei de formação. F de x ou y é igual a 2 terços de x mais 2. A positivo, inclinação para cima como já estava, B é o valor de 2. Agora eu vou olhar para de baixo e vai ser o mesmo esquema. A minha lei de formação f de x será alguma coisa a vezes um x, mais o meu b. Quanto vale o meu b? Ó, tá visual aqui que o meu b vale 15, porque é o ponto que intercepta o eixo y. Como que eu descubro agora o a? O a, mesmo esquema, a é a tangente deste ângulo de inclinação. Cadê o ângulo de inclinação aqui, ó? Da reta com a horizontal. É sempre da reta com a horizontal. Que é igual ao quanto eu variei em y sobre o quanto eu variei em x. Quanto que eu variei em y? Eu saio do 0 e vou até o 15 e variei 15 unidades. Quanto eu variei em x? Eu saio do 3 e vou até o 0, do 0 ao 3 eu variei 3 unidades. ΔY, portanto, será 15. Δx será 3. Quanto que é 15 dividido por 3? É 5. Só que você vai olhar o seguinte, ó. Na variação, a gente sempre faz final menos inicial. Qual que é o ponto final aqui? Bom, o ponto final é o 0. Qual que é o ponto inicial? É o 3. Então, quando eu fizer a variação em x, vai ser assim, ó, o meu ΔX. O ponto final é o 0 menos o ponto inicial é o 3. Isso quer dizer que o meu ΔX será menos 3. Então, aqui vai ser menos, isso quer dizer que o meu A também é negativo. Entendeu? Quando eu fizer aqui, ó, o quanto ela variou em y, vai ser final menos inicial.
O final é o 15, o inicial é o 0. É sempre assim que eu vou olhar. Aqui, o final é o 0 e o inicial é o 3, porque ela vem daqui. Beleza? Então, isso quer dizer que o meu A é menos 5. Se o meu A é menos 5, vai ser menos 5x mais 15. Essa aqui é a minha lei de formação. E aí a gente já tem que saber que o A é negativo, inclinação para baixo. O B é o valor que ela intercepta é o eixo Y. Então, é 15. E quanto que é esse ponto aqui? Esse ponto aqui a gente já tinha visto para provar para vocês, ó, que é o menos B sobre A. Quanto que é o B? Então, é menos 15 sobre o A, que é menos 3. Quanto dá isso aqui? Dá? Na verdade, o A é 5 negativo, né? Menos 5. Quer dizer que este ponto dará um valor de 3, que é exatamente o valor que nós temos. Então, são dois exemplos de cada. Lei de formação, você já entende como fazer. Eu te dou a lei de formação, acha o ponto que intercepta o eixo x, o ponto que intercepta o eixo y. Este aqui é o B, ponto que intercepta o eixo y. Faz y para 0 para achar o x. Liga os dois pontos. Se eu te dou o gráfico, você já sabe quanto é o B. E aí você precisa fazer a tangente do ângulo de inclinação, que é o ΔY sobre o ΔX de qualquer triângulo que você montar. E saiba que, bom, se eu tiver esses valores aqui, ó, este triângulo terá a mesma inclinação, porque é o mesmo θ, é a mesma inclinação entre a reta que existe e a mesma reta que é horizontal. E aí é só você substituir o A e o B, você tem a sua lei de formação. Então, esses são os exemplos. Vejo você na próxima aula. Um abraço.